nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite, porque o teu nome está sendo adorado, porque o teu nome estará sendo glorificado nesta noite. E nós te bendizemos, e nós te honramos, e nós te glorificamos, porque tu estás aqui. E a tua graça nos basta. Diga: a tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? E quero também dizer a todas as pessoas que nos visitam nesta noite: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? E essa pessoa que está do seu lado, pode ser seu esposo, seu irmão, seu amigo. Diga: seja bem-vindo à casa do milagre. Seja bem-vindo à casa do milagre. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E eu quero começar o meu testemunho, quero começar a palavra nessa noite com você, lendo isso aqui: derrubando os gigantes. Quantos gigantes, né, vocês derrubaram esse ano? Quantas guerras nós vencemos este ano? Eu queria, olha para você mesmo e fala: meu Deus, quantas guerras. Eu quero dizer para os irmãos que as coisas não acontecem assim aleatoriamente. Quando o Senhor me deu esse tema, eu estava em oração, e eu estava buscando a Deus, e o Senhor me deu a história de Davi. E quando o Senhor me deu a história de Davi em 2016, final de 2016, o Senhor falou para mim que esse ano seria um ano de guerra, um ano de derrubar gigantes. Algumas pessoas dizem: ah, meu Deus, irmão, não é porque eu quero, não é as propostas de profetizar os anos aqui, não é que eu queira, não é que sai de mim, porque eu creio que essa igreja é guiada pelo Espírito de Deus, e tudo o que acontece aqui é o Espírito Santo de Deus que faz. Assim como essa semana passada eu me coloquei na presença do Senhor, e Deus me deu o tema de 2018. Amém? 2018 será o ano das manifestações do reino de Deus. Amém? Deus aliviou a gente um tiquinho, né? Mas quando Deus me deu esse tema, o ano passado, derrubando gigantes e vencendo guerras, eu não esperava que fôssemos atravessar tanta guerra. Irmãos, na noite do dia 31 de dezembro, quantos participaram do jantar aqui do lado? Muitos irmãos participaram. E quando nós participamos daquele jantar, eu já entrei ali mal. Eu já entrei enjoando muito. Foi um ano de lutas na minha saúde. E eu não aguentei ficar ali. E fui para a reunião na casa da minha cunhada, aonde estava sendo servido um jantar também. E lá foi que eu passei mal. Lá que a gente estava até com um médico amigo, e ele falou assim: isso deve ser o potássio dela, que baixou de vez. E ali começaram as minhas guerras, começaram as minhas batalhas. Eu fui a São Paulo em maio, eu fiquei 7 dias dentro de um hospital. E nossas guerras começaram por aí. Mas antes da gente falar de guerras, eu quero dizer uma palavra que o Senhor me deu, ainda quando eu estava dentro do hospital agora. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmo, de número 30. Essa foi uma das palavras mais marcantes que o Senhor colocou na minha vida. No dia 8 de outubro, o Senhor me deu essa palavra. Depois que eu tinha passado por todo o vendaval, eu já estava em águas tranquilas.
E esse será um dos temas um dos capítulos do meu livro, Águas Tranquilas. Um certo dia eu estava dentro do meu quarto, e uma médica, a doutora Camila, muito bacana, ela olhou para mim e ela disse assim: agora nós estamos em águas tranquilas com você. Depois que toda a situação tinha passado comigo. Mas eu quero ler esse salmo, iniciar com você, que diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguestes, e não deixastes que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Irmãos, naquele momento os meus inimigos era a morte, era a doença, era o fracasso no meu corpo. Mas a Bíblia me disse assim: e eu te exaltarei, eu exaltarei ao Senhor, pois o Senhor me reergueu e não me deixou que os meus inimigos triunfassem sobre a minha vida. Você crê em Deus? Você crê em sobrenatural? Você crê em milagres? Eu sou um milagre vivo. Eu sou um milagre de Deus. E eu até hoje fico perguntando assim: Senhor, mas o que foi mesmo que aconteceu, né? O que foi mesmo que eu vivi ali? Porque a maioria do tempo eu dormi, mas quando eu dormia, eu acho que era Deus me poupando das angústias, das aflições e das tensões, porque eu sou um ser humano, e ser humano tem tensão, ser humano tem certas dificuldades. Quem não tem problemas quando está doente? Quem não tem dificuldade quando pega um diagnóstico e aquele diagnóstico está escrito assim: ó, tá tudo ruim dentro de você. E eu disse para o Senhor assim: Deus, está nas tuas mãos. E o Senhor me deu essa palavra: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguestes. Diga: o Senhor também me erguerá e não deixará os meus inimigos triunfar contra a minha vida, se divertirem às minhas custas. Satanás queria a minha morte, ele queria se divertir às minhas custas. Irmãos, quando eu vou resumir algumas coisas, mas dentro da UTI eu tive 3 sonhos que marcaram a minha mente. Foram 3 sonhos reais, que não é para todo mundo que eu conto, e nem vou contar hoje aqui, porque Deus ainda está me mostrando o que significaram aqueles sonhos. Foi a primeira noite, a segunda noite, a terceira noite. A minha mente estava muito perturbada, a minha mente estava muito angustiada, e eu não sabia como fazer. Mas o Senhor me arrancou das mãos dos meus adversários, para a glória do Senhor. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Aleluia. Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura para sempre. E o choro da minha vida e da sua vida, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria, ela vem pela manhã. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Sabe, igreja do Senhor, no dia 2 de setembro, aliás, no dia 26 de agosto, eu estava em minha casa, pela manhã me preparando para a escola bíblica dominical, acordando, na verdade, na intenção de estar aqui
E naquela manhã, eu estava sozinha, meu esposo tinha viajado, minha filha estava no quarto dela, de portas fechadas, eu estava só no meu quarto, e eu comecei a sentir uma dor muito forte nas minhas costas. Era um domingo pela manhã. No sábado, eu me lembro que eu cheguei no programa, e a pastora Norma, que me acompanha no Vivendo na Unção, eu falei para ela: Norma, eu estou sentindo muito mal-estar, eu estou com falta de ar, mas eu consegui chegar aqui. E eu preguei naquele dia. Ela me deu um copo d'água, eu consegui pregar. À tarde eu saí, tentei chegar no sítio, porque eu tinha algumas coisas para entregar. No meio da estrada a polícia parou, prendeu meu carro, e eu tive um desgaste. Fui dormir à noite, muito com mal-estar. No domingo pela manhã, eu senti muitas dores nas costas, muitas. A gente pensa que infarto é dor no peito. A gente pensa que infarto é aquele negócio que vai consumir seu coração. Irmãos, principalmente mulheres, infarto não é assim, tenham muito cuidado. Geralmente vem com uma tontura, vem com um mal-estar de suadeira, vem com a dor no estômago. E na minha pessoa veio uma dor muito forte nas minhas costas, que descia para os meus braços. E eu ali fiquei sem forças para levantar, muito angustiada. Meu esposo nunca me liga por vídeo, mas naquele dia ele tinha ido levar um dos vaqueiros que trabalham na fazenda. Ele viajou até o sul da Bahia e ele levou, falou: vamos comigo para você conhecer o mar. E naquela hora ele me ligou para mostrar a cara de felicidade do vaqueiro. Noelma, olha aqui a cara de felicidade. Tico nunca foi no mar, nunca viu o mar. E nós ficamos, e ele ligou para mim pelo vídeo, e ele falando comigo, e eu sem poder responder, branca, desfalecida em cima da cama. Eu disse: bem, eu não estou passando bem, eu estou muito mal, eu estou desfalecendo, eu estou morrendo. E aí ele ligou para o meu filho, ligou para minha filha. Em 5 minutos meu filho estava na minha casa. E naquele momento só deu tempo de eu trocar de roupa, entrar no carro muito abafada, muito angustiada, e fui para o hospital. Chegando no hospital, o médico me chamou, me procurou, fez todos os exames. Eu tinha tido uma pneumonia há 1 mês atrás, e eu dentro do hospital infartada. O médico olhou para mim e disse assim: isso pode ser um problema de pulmão. E eu fiquei das 10 da manhã às 6:30 da tarde dentro do hospital infartada, sem nenhum diagnóstico. Quando foi 6:30 da tarde, as minhas enzimas do coração tinham dado alterado. Às 6:30 da tarde, meu filho ligou para a médica que estava de troca de plantão e disse: minha mãe fez um exame mais cedo, deu as enzimas alteradas, ela fez novo exame às 5 horas da tarde, nós precisamos saber o que está acontecendo. E quando aquela médica, eu sei que foi o Senhor que mandou aquela médica ali, ela pegou os meus exames, os segundos exames, e ela disse assim: sua mãe sobe para a UTI agora, porque sua mãe está infartada. E naquele momento eu tinha ficado pouco tempo ali naquele quarto, eu já tinha saído do pronto-socorro e fui para o quarto. E quando eu cheguei no quarto, engraçado, né? Todo mundo me conhece. Quando eu cheguei no quarto, meu plano é apartamento, mas não tinha apartamento, não tinha lugar no hospital. E eu fui para um quarto, dividi com 2 pessoas. E eu fiquei ali e a moça falou assim: você é a pastora Noelma, você está sentindo alguma coisa? E eu expliquei para ela. E eu vi uma irmã, uma serva do Senhor do lado. E ela olhou para mim e falou assim: não titubeie o vosso coração, o Senhor está contigo. E dali, irmãos, eu me lembro que eu subi direto para a UTI. Passei 3 dias na UTI. Fiz o cateterismo. E descobrimos que o infarto não tinha sido de grande porte. Apenas 60% das minhas veias estavam com problemas. E que eu não precisava me preocupar. Os médicos disseram aquilo, que no meu cateterismo eles viram, não precisava colocar stent, não precisava fazer nada disso.
mas que eu tinha que ir a São Paulo quando eu pudesse fazer um exame que não se faz aqui em Conquista, para aprimorar a situação do meu coração, para saber o que era realmente. Mas o meu coração estava com 2 veias comprometidas, uma com 20% e uma com 40%. E ali eu fiquei dentro da UTI, e a UTI, só a graça e a misericórdia de Deus. Muita gente doente, muita gente com bactérias, e naquele lugar eu fiquei mal. Quando eu desci para a UTI, eu falei, meu Deus, o caso é grave. Eu indo para uma UTI, e ali dentro da UTI, fiquei 3 dias, e Deus colocou mulheres de Deus, Deus colocou servas dele, para cuidar de mim naquele lugar. Até o meu banho, que era dado em cima da cama, elas deram com muito amor. As pessoas passavam por ali. Quando eu entrei na UTI, 2 médicos cardiologistas estavam de plantão, 2 médicos muito bons daqui de Conquista estavam de plantão. E eu vi a mão de Deus, o cuidado de Deus. Mas no 3º dia, quando eu saí dali, eu fui para o quarto e eu comecei a ter febre. Não tinha nada a ver, infarto com febre. Mas eu comecei a ter febre. E foi uma febre muito forte. E os médicos pensando que era problema de pulmão, me tratando problema de pulmão. E eu fiquei 7 dias dentro do hospital a mais. Alguns irmãos foram ali me visitar. Eu fiquei 7 dias tomando uma medicação para inflamação no pulmão, infecção no pulmão. Mas irmãos, quando eu saí daquele lugar, eu já não aguentava mais ficar ali. E eu saí e fui para casa. E continuava muita febre, muita febre, muita febre. E aí eu me lembro que o Senhor falou muito forte comigo, que eu deveria ir para São Paulo. Eu fiquei mais 3 dias em casa com minha filha. E aí peguei o primeiro voo aqui numa terça-feira à tarde. E eu fui quietinha dentro desse avião, com muito frio, com muito cansaço, com muita febre. E quando eu cheguei, que eu desci do voo, eu já desci muito mal em São Paulo. Eu já desci devagarinho, eu não aguentava andar. Eles pararam o avião muito longe. E eu me lembro que eu senti uma dificuldade muito grande de chegar até o local onde a minha filha estava me esperando. E eu fui devagarinho, devagarinho, devagarinho. Cheguei até o local, entrei no carro. Meu genro e minha filha me colocaram no carro. Mas eu estava tão debilitada. Foram os momentos mais terríveis, porque eu fiquei muito debilitada nessa terça-feira que eu peguei o meu voo para São Paulo. Eu cheguei dentro, fui direto para o pronto-socorro, aonde o meu médico, o Dr. Morton, ele falou, traga a sua mãe imediatamente pelo pronto-socorro do Hospital São José, da Beneficência Portuguesa, e lá a gente vai tratar dela, traga ela imediatamente. E eu fui para o pronto-socorro. Quando eu cheguei no pronto-socorro, as coisas começaram a piorar. A minha febre aumentava, eu tremia muito. E o meu coração começou com uma taquicardia incontrolável. Incontrolável. Uma taquicardia que eu parada, eu sentia que meu coração ia sair pela boca. O médico que estava me atendendo, ele era um cirurgião de barriga. E ele disse, eu não posso mais fazer nada pela sua mãe aqui. Eram umas 4 horas da manhã, quando eles me levaram direto para a UTI do hospital. E ali, meu irmão, começou a minha guerra. Ali na UTI daquele hospital começou a minha batalha. Começaram dias onde as águas não estavam tranquilas, onde havia uma tempestade no meio do mar. E quando eu cheguei, eles começaram a descobrir que o meu pulmão não estava funcionando, o meu coração não estava bem. E foram durante 15 dias, cada dia uma descoberta, cada dia um desespero, cada dia um problema, cada dia uma batalha, cada dia uma angústia. E foram os dias onde eu fiquei nesse estado que vocês estão vendo aí, por volta de 10 dias aproximadamente. Eu fiquei nesse estado sem ver, eu só dormia, eu só fiquei toda ligada com todos os aparelhos do hospital. E eu fiquei por volta de 10 dias assim.
Eu me lembro que no dia 16 de setembro foi um dos dias mais cruciantes da minha vida. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu me lembro que eu estava deitada e veio um jato de vômito. E esse jato de vômito, quando eu olhei para aquilo no chão do quarto, falei: meu Deus, está tudo podre por dentro. Jesus, está tudo acabado por dentro. Se vocês percebem, existem como que coágulos de sangue do lado da minha cama. E eu disse: Deus, e agora? E aí me veio um desânimo dentro de mim, que eu não queria mais lutar por aquilo, eu não queria mais lutar. Eu comecei a me entregar e falei: Deus, eu estou preparada, pode me levar, Senhor. Tu sabe de todas as coisas, Tu conhece a minha vida, Tu podes me levar, Senhor. E eu sei que aqui estava uma guerra. Eu quero agradecer aos pastores, aos irmãos da igreja. Eu quero agradecer aos irmãos de Vitória da Conquista, as pessoas que passaram pela minha vida em oração e que clamaram extensamente por mim, porque eu sei que as orações de vocês foi uma pedra se rolando na minha vida, foi uma pedra abrindo a minha vitória. E eu me lembro que algumas pessoas depois me contaram: pastora, naquele dia 16, eu vi a pastora Suzy disse que orando, ela viu o meu espírito saindo. Uma irmã me procurou aqui e disse: pastora, eu entrei aqui na igreja em espírito, eu estava em casa em oração, e eu vi o seu caixão aqui. E quando eu olhava para a porta, eu vi uma grande multidão de mãos dadas, intercedendo por você. E você é um milagre, pastor. Eu sei que Deus fez algo na sua vida. Irmãos, não tinha... os médicos já não sabiam o que fazer. E nesse dia, onde eu creio que seria o dia que os meus adversários estavam lutando para me levar, demônios do inferno estavam lutando, havia guerra na porta daquela UTI, eles estavam guerreando para me levar. Os médicos chegaram para minha filha e disseram assim: olha, se sua mãe não reagir dentro de 48 horas, nós não sabemos mais o que fazer por ela. Irmãos, eu tomei tanta medicação e eu não comia. Eu não tinha fome, eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia colocar nada na minha boca, eu não conseguia sentir cheiro de nada, tudo me irritava, qualquer cheiro dava pavor. Eu tive uma pancreatite porque eu tomei muita medicação sem me alimentar, muita medicação sem me alimentar. Então meu corpo virou uma bomba. Meu corpo virou uma bomba de tanta medicação. Era muito remédio, era muita medicação, era muita injeção. E chegou um ponto que eu não aguentava mais tomar remédio, eu não suportava mais. E eles colocaram um catéter em mim, e toda a medicação era passada por ali, porque eu já não aguentava mais tomar. Então o meu estômago ficou arrasado. E aí começaram a descobrir que o meu pulmão estava cheio de água, e eu precisava colocar essa máscara, que é o BiPAP, por muito tempo. Eu tinha que ficar respirando com isso aí, porque não havia condições de respirar. Eu não tinha mais aquele fôlego normal que a gente tem, respirar normal. Os meus pulmões estavam cheios de água, e eu tomei muita medicação para puxar a água do meu corpo e junto puxar a água do meu pulmão. Aí nós descobrimos que o meu coração também tinha uma linha de muita água. Então, irmãos, eu sei que eu passei por uma das piores batalhas que um ser humano pode passar. Eu fiquei à mercê nas mãos dos médicos. E uma das coisas que mais angustiava a minha vida, eu sou uma pessoa muito ativa. Eu sou uma pessoa que acordo e já vou fazendo, eu não espero por ninguém. Essa unção Deus me deu, uma unção de trator, de passar e decidir e resolver. E uma das coisas mais angustiantes que eu vivi ali naquele lugar
foi ter que ser trocada de fralda. Eles colocaram fralda em mim, as enfermeiras me cuidavam com muito amor, mas eu fiquei nas mãos dela. Eu não podia vestir roupa, eu tinha que ficar à mercê delas, e eu evitava evacuar, eu evitava fazer xixi, porque eu tinha, cada troca de fralda era muito ruim para mim, era como se eu estivesse na pior das dependências, e aquilo ali foi marcando, foi me entristecendo, foi me dando angústia, e eu não tinha fome, a televisão ligada, os comerciais de comida passavam, até aquilo ali me enjoava, e eu comecei a ter alucinações dentro da UTI. Eu comecei a ver coisa que eu não devia ver, porque depois a gente vem entender que dentro da UTI, muito tempo dentro da UTI, você começa a ter alucinações. E eu comecei a sentir muitas coisas estranhas naquele lugar. Eu não conseguia orar, eu não conseguia louvar, eu não conseguia ler a Bíblia. Até que um dia meu filho falou assim: mãe, vamos orar, mãe. Ouve esse louvor, mãe. Ouve esse louvor. E esse louvor, ele conta um pouco a minha vida. E eu queria colocar esse louvor aqui e cantar com você. Eu queria que você ouvisse a letra dele. Ele fala exatamente o que eu vivi naquele lugar. Foram dias onde as pessoas saíam. Minha cunhada, Ariadne, Raíssa, Serginho. Eu queria que eles saíssem. Eu queria que eles saíssem um pouco daquela situação. E foram nesses momentos que o Espírito de Deus começou a falar comigo, e que eu comecei a ouvir de volta a voz do Senhor, porque eu fiquei parada, eu fiquei sem vida, eu fiquei sem forças. Não tinha importância se eu fosse ou se eu ficasse, porque a minha alegria estava no Senhor, e eu sabia que se eu fosse, tinha chegado a minha hora de estar com Deus, a minha hora de ver a face do meu Deus. E o meu coração estava feliz, eu não estava infeliz. A minha infelicidade era me ver ali, naquela situação, sem poder fazer nada. Eu não tive medo da morte, nenhum momento. Quando nós estamos preparados, nós não temos medo da morte. Quando a gente tem certeza, nós não temos medo da morte. Conseguiu colocar? Mas, amados, durante esse período de batalha, de guerra, de morte, de ficar nesse estado, Deus me deu a alegria de poder saber que existia pessoas orando por mim. A quantidade de pessoas que mandavam WhatsApp, a quantidade de pessoas que mandavam perguntar, encontrava as pessoas na rua. Meu filho pegou o voo dentro de Belo Horizonte. Alguém entrou no avião e falou assim: como está a pastora Noelma? Então eu pude entender que Deus tem um chamado para mim nessa cidade. A quantidade de pessoas que me conheceram, a quantidade de pessoas que oraram por mim, eu sei que mostrou para mim a responsabilidade. E quando eu saí do hospital, no dia 4 de outubro, o Senhor falou ao meu coração: a responsabilidade que você tem agora é muito maior. Era preferível dentro do meu espírito. E quando eu saí dali, eu pensei assim: meu Deus, é tanta responsabilidade agora, vim de uma morte para a vida. Porque enquanto você não passa nada por isso, você não é cobrado. Mas quando muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Então eu imaginei assim: Deus, agora a responsabilidade é 3 vezes maior, diante das pessoas que passarem por mim, diante do meu ministério e diante das palavras que eu vou ministrar daqui para frente. E eu sei que Deus vai fazer ainda algumas coisas. Ele não começou a usar a minha vida como Ele deve usar. Eu estou ainda num processo de transformação, eu estou ainda no processo de recuperação. Eu não estou 100%, ainda existem algumas coisas que precisam ser restauradas no meu organismo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. Se Ele me permitiu sair desse lugar, se Ele me permitiu sair da UTI, sair desse lugar de tristeza, de angústia, de dor,
eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas ainda aqui nesse lugar, através da minha vida junto com você. E durante essa agonia, diante desse desespero, diante de tudo aquilo que o Senhor me restaurou ali dentro, me permitiu sair, mas existiam dias em que a tempestade estava naquele lugar. E foi numa dessas noites de tempestade que a minha filha estava em casa, estava dormindo, quando ela ouviu a minha voz chamando ela, filha, filha. E ela se levantou. Ela disse que ela ouvia a minha voz. E ela se levantou e foi para a sala buscar a face do Senhor. E se prostrou diante do Senhor. E ela fez um voto a Deus. E ela abriu a Bíblia naquele dia. Eu queria que você lesse para mim aquela palavra, filha. Ela leu. Naquele dia o Senhor falou com ela. Naquele dia o Senhor tocou em raiz. Naquele dia o Senhor ministrou sobre a vida dela. E ela teve uma experiência marcante com o Senhor. E Ele deu uma palavra em Ageu, que dizia exatamente assim: até ao início de outubro, eu tirarei ela daquele lugar. Irmãos, dia 4 de outubro foi o dia que eu saí daquele hospital. Foi uma guerra. Ninguém recebe alta meia-noite. E nós conseguimos sair dali à meia-noite. A última medicação, uma pulsoterapia que eu tive que tomar pela barriga. A última coisa, na hora de sair, eu comecei a ter uma alergia. Eu falei: Deus, eu quero sair daqui. Deus, eu não aguento mais ficar aqui. Foram 20, quase 30 dias. Foram 28 dias dentro de um hospital. E eu disse: Deus, eu não aguento mais. E na hora de sair, os meus inimigos, eles queriam me prender naquele lugar. Eu comecei a entender que era uma guerra espiritual para eu não sair de dentro do hospital. Quando eu tinha acabado de tomar medicação, com todas as medicações necessárias para que eu não tivesse nenhuma reação, eu comecei a ver no meu corpo placas de alergia àquela medicação. Aí eu fiquei quietinha, comecei a interceder, comecei a orar, comecei a clamar, comecei a profetizar. E aí, quando foi assim umas 11h30 da noite, as placas começaram a sair do meu corpo. E eu pude receber alta, literalmente, à meia-noite. À meia-noite. E diz assim, ó. Perguntei o seguinte, ó, é isso aí, filha? Não é essa versão, né? A versão que o Senhor deu para ela é uma outra versão. Perguntei o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada como o que vocês veem agora. O que eu vivi lá não é nada comparado a como eu estou agora. O que eu vivi naquele lugar, irmãos, eu não andei. Eu fiquei 15 dias deitada numa cama. E quando eu me levantei, eu procurei minhas pernas e eu não achei. Eu olhava para minhas pernas e elas afinaram de tal forma, elas secaram, de tanta medicação que eu tomei para puxar a água do pulmão. E eu não tinha forças para andar. Eu tive que passar por várias fisioterapias para andar. Então o Senhor dizia para mim assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. O Senhor disse isso para minha filha. Não tenha medo. Essas foram as palavras. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, farei tremer a terra, o mar e o continente. Versículo 7. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 8.
tanto prata quanto ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Versículo 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, em outubro, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Acabou aí? A sua versão é diferente. Já li, senão vai demorar muito. Foi aí que o Senhor falou com ela. E ela fez um propósito. Ela falou assim: minha mãe não vai morrer. Deus tem um propósito ainda na vida da minha mãe. E foi aí que Deus começou a trazer força a ela. Foi aí que o Senhor começou a trazer vida e esperança ao coração dela e de todos que estavam comigo. E eu quero agradecer a Deus pela vida da minha cunhada, Ade. Obrigada, Ade. Você foi uma irmã. Ela deixou tudo e foi ficar comigo. Tinha dias eu falava: meu Deus, o que ela está fazendo aqui, Senhor? A vida lá, ela trabalha com vendas, meu Deus. E eu sei que ela foi para dar força à minha filha grávida. Ai, você não podia dormir comigo. E ela saiu daqui e foi lá. E no dia que ela chegou, ela foi enviada pelo Senhor. Porque minha filha disse que ela já estava perdendo as forças. Que ela falava assim: meu Deus, essa não é minha mãe. Minha mãe é ativa, minha mãe é esperta, minha mãe, essa não é minha mãe. E quando a Ade chegou, que desceu do avião, ela disse para a Raíssa: sua mãe não vai morrer. Noelma não vai morrer. Nós estamos aqui para guerrear pela vida dela. E eu me lembro que a Ade fazia orações dentro do quarto. Eu me lembro que minha irmã, pastora Gilmar, ela entrou num desespero tão grande. Eu não vi, essas coisas me contaram. Ela entrou num desespero tão grande que ela só chorava. Ela disse agora recente para mim, quando eu olhei para os médicos, que eu vi os médicos coçando a cabeça e falando para a gente: nós não temos mais nada para fazer por ela. Tudo que tinha feito nós já fizemos. Irmãos, eu sei que eu estava na mão dos melhores médicos. Foram 2 equipes fantásticas que cuidaram de mim. Foi a equipe do Dr. Marcelo Sampaio e a equipe do Dr. Morton, reumatologista. Foram 2 equipes que realmente nunca deixaram a desejar. Mas essas 2 equipes juntas, quando as águas estavam tranquilas, uma das médicas entraram no meu quarto e elas disseram assim: tinha dia da gente ficar no WhatsApp, a gente das nossas casas tentando descobrir uma medicação, tentando descobrir entre nós os médicos o que poderíamos fazer por você. Mas glória a Deus, o choro durou a noite, mas a alegria chegou. A alegria chegou no dia 4, à meia-noite. O Senhor me arrancou dali. O Senhor me arrancou daquele lugar. E eu quero dizer para os irmãos que tudo isso tem um propósito. Quando o Senhor me deu o tema do jardim secreto, jardim da ressurreição, lá em Jerusalém, eu de joelhos no túmulo de Jesus, o Senhor falou comigo em 2017, o tema do jardim será o jardim da ressurreição. Irmãos, eu tinha que passar por essa morte, eu tinha que passar por esse momento de dificuldade, porque o Senhor queria ressuscitar vidas através da minha vida no jardim secreto de 2017. Jardim secreto é um projeto de Deus, mulher. Você que é membro dessa igreja, abraça jardim secreto, porque Satanás já fez de tudo para acabar esse projeto, mas nós estamos firmes. E nós vamos permanecer no Senhor, realizando Jardim Secreto 2018, em nome de Jesus, amém? Eu queria ouvir o louvor, será que tem jeito? Então vamos lá, eu quero que você escute a letra desse louvor. Escuta.
louvor, irmãos, que me fez entender que o Senhor estava comigo naquele lugar. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Dá pra colocar a letra? Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram. o dia inteiro dentro de uma UTI, as horas não passam. Muitas vezes não consigo os Teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Oh, aleluia. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Esse sinal eram os batimentos cardíacos. Estava tudo para baixo. A minha respiração, tudo baixo. Eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Cante comigo. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, Jesus. Esse louvor, ele me acompanhou nas horas mais difíceis. Eu confesso aos irmãos que eu já tinha perdido a esperança de sair daquele lugar. E eu comecei a me entregar. Eu comecei a ficar quietinha no meu lugar. Eu não tinha mais vontade de comer, não tinha mais vontade de orar, não tinha mais vontade de louvar. Eu não tinha mais vontade de nada. Eu comecei a entrar numa situação que eu fiquei ali parada. Não via, não entendia, não tinha vontade de fazer nada, até que Deus foi um divisor de águas. A pastora Ludmila Febre soube que eu estava ali, e ela ligou para minha filha, depois ligou para o meu filho, e disse assim: eu quero orar por ela, amanhã no final da tarde, eu vou orar por ela. E no final da tarde do dia seguinte, eu coloquei o telefone no meu ouvido quando ela ligou. E ela disse assim para mim: eu estou entregando um jejum agora pela sua vida. E eu estou declarando que você não vai morrer. E eu estou muito decidida no que eu estou profetizando sobre a sua vida. Você não vai morrer. Aquelas palavras entraram no meu espírito e foi quando começou a me fortalecer. E foi impressionante, irmãos, foi rápido, foi de noite. No outro dia eu já estava bem. No outro dia eu consegui falar, no outro dia eu consegui tomar um banho, no outro dia eu consegui sair do quarto. E foi assim, mesmo na cadeira de rodas, Deus começou a falar no meu espírito. E eu quero dizer para os irmãos que nesse dia eu clamei por socorro e tu me curastes.
Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, tu me devolvestes a vida. Você pode perguntar, mas o que foi que ela teve mesmo? Nós não sabemos explicar. Existe um problema reumatológico, uma doença autoimune, que desde 2006 ela vem acompanhando. Ela não é minha, ela não permanece em mim, eu não declaro ela. Eu nunca dei testemunho que eu já tive essa doença, mas essa doença se agravou agora, nesses momentos que eu tive ali, e misturou essa doença reumatológica com uma infecção hospitalar que eu levei daqui do hospital. Por que eu saí daqui com febre? Não era pulmão, era uma infecção hospitalar. E uma das coisas que mais me intrigava é que todo mundo que entrava no quarto tinha que entrar de máscara, de luva e de roupas, porque eu estava infectada. Uma bactéria estava no meu corpo. E vocês sabem que bactéria, quando pega no corpo de alguém, infecção hospitalar, raramente essa pessoa sai com vida. Então misturou a doença reumatológica e misturou a infecção hospitalar, e aí bombou tudo por dentro de mim. E essa semana, para a gente saber da gravidade que Deus me tirou, eu recebi uma carta de uma irmã. E essa carta dizia assim: Pastora Noelma, eu lhe cumprimento com a paz do Senhor Jesus. O motivo desta que eu estou te escrevendo é esse. Sou ouvinte do seu programa da Rádio Brasil FM, de carteirinha, e amo muito a senhora. Estava na escuta do seu testemunho sobre a sua vida na saúde. Quando a pastora estava hospitalizada, eu orei muito por você, que o Senhor Jesus lhe deu novamente a vida, e vida com abundância. Olha, pastora Noelma, esse mesmo problema eu vivi. O problema de enfermidade com a minha mãe, Elvira Maria de Jesus Silva, ali no Hospital São Vicente, na UTI, dentro de 6 dias que ela passou por uma drenagem nos pulmões, os pulmões cheios de água como o seu. Mas no 6º dia ela fez uma drenagem, e no 7º dia ela morreu. Mas o seu testemunho me levantou, e por isso eu lhe digo, continue orando por mim. E aí ela começa a contar a situação da vida dela. Eu quero até me encontrar com essa pessoa, tem um telefone dela aqui. Mas o Senhor me mostrou através dessa carta a gravidade do problema que eu vivi. O Senhor me mostrou assim: olha, o mesmo problema, a mesma situação, ela se foi porque chegou o tempo dela, mas eu te tirei da morte. A morte não tem poder sobre a vida. E essa frase Deus não me deu agora. Se você for no meu Face, eu estava divulgando o Jardim Secreto com essa frase: a morte não tem poder sobre a vida. Sabe, amados, eu dentro daquela UTI, a morte me puxou, mas no meio do caminho, andando em direção ao túmulo, eu encontrei a vida. Eu encontrei Jesus, e Jesus me arrancou da morte para a vida. Ele é a vida, Ele é a vida, e Ele me arrancou da morte para a vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, porque agora eu quero falar a realidade. Eu não estou mais na UTI, eu saí da UTI. Eu fiquei 20 e tantos dias na casa da minha filha e não parei. Minha filha tinha que sair para fazer compras e eu ia junto, toda tremendo, toda cheia de dificuldades para andar, zonza no meio da rua. Eu pensava que eu ia morrer de tanta zonzura, mas eu estava do lado. Vou embora. Me entregar, eu não vou me entregar. Dentro de casa eu não vou ficar. Eu vou sair. Ia para o shopping, meu Deus do céu. Raíssa, mãe, você quer uma cadeira de roda? Não, eu vou andando. Se eu entrar numa cadeira de roda, eu vou estar decretando que eu estou mal. E é assim que o crente tem que viver, declarando: não se entregue,
Não perca as suas forças. Não entre em depressão. Não deixe o diabo tocar em você nessa área. Porque Deus pode te libertar hoje, aqui agora. O Espírito Santo vai libertar você hoje de muitas coisas. A pedra vai rolar. E tudo que está amarrado com você ali dentro daquela tumba vai ter que ser posto para fora. No nome de Jesus. A palavra que o Senhor tem para nós nessa noite é a ressurreição de Jesus. Assim como eu vivi aquela ressurreição, eu saí daquele momento de morte para a vida, você também vai sair. A palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da semana, João capítulo 20, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu, escute bem essa palavra, e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Diga comigo: a pedra de entrada da sepultura, aonde Jesus estava, foi removida. Aleluia! Oh, glória a Deus! A pedra foi removida. Sabe o que significa isso? O Senhor removeu a pedra que estava me trancando naquele hospital. O Senhor removeu a pedra que tirava os meus sonhos, que amordaçava os meus sonhos. E eu orando hoje pela manhã, da hora que eu acordei até agora, eu estou ouvindo a mesma palavra: a pedra foi removida. E eu fui procurar em Mateus, Marcos, Lucas, encontrei a melhor passagem em João, aonde diz que a pedra foi removida. Então eu não admito você, membro dessa igreja, continuar parado. 2018 será o ano do reino, o ano das manifestações do reino de Deus. Nós vamos tomar a Santa Ceia nesta noite, declarando que Jesus Cristo já nos removeu a pedra da incredulidade, a pedra do problema, a pedra do casamento destruído, a pedra da doença. O Senhor removeu essa pedra. O Senhor arrancou essa pedra da nossa vida. A Bíblia diz que quando Maria Madalena chegou ali para levar as especiarias para poder lavar o corpo de Jesus, porque havia uma regra: as pessoas morriam, eram colocadas na tumba, mas no outro dia as pessoas iam lá, lavavam o corpo com mirra e com umas plantas que existia, e fazia como se fosse um preparo para colocar aquela pessoa toda cheia de faixas. É por isso que quando Lázaro saiu da tumba no quarto dia andando, a Bíblia diz que as faixas iam caindo do seu corpo. E assim Maria Madalena tinha ido fazer. Mas Jesus não precisou mais dessas faixas, porque Ele ressuscitou. Eu não precisei dessas faixas da minha vida, porque o Senhor me arrancou da morte antes que eu precisasse dessas faixas. Eu não pisei num caixão, eu não desci à sepultura, porque Deus tinha um propósito na minha vida. E eu quero lhe dizer que Deus também tem um propósito muito grande na sua vida. E hoje o Senhor manda te dizer: a pedra foi removida da sua vida. A pedra foi removida da minha vida, e essa unção está em mim para rolar a pedra junto com você. E de lá de dentro nós vamos tirar os nossos sonhos, os nossos casamentos falidos, as enfermidades que estão amarrando a gente dentro daquela tumba. Nós vamos arrancar de lá. A pedra foi removida. Amém.